Olá, amigos e amigas. O tema de hoje do quadro Ponto de Vista será o egoísmo nosso de cada dia. Vivemos em tempos difíceis, nos quais as pessoas, cada vez mais, se preocupam apenas consigo mesmas. Isso é fato. O egoísmo pode ser demonstrado de várias maneiras. Isso causa uma ruptura naquilo que entendemos por humanidade. Para muitos cientistas, a bondade não passa de um aspecto evolutivo. E o egoísmo, que descaracteriza o ideal de sociedade, seria o quê? Bem, o egoísmo hoje está tão em alta que muitos o assimilam como uma vertente da educação, ou a falta dela. Dar preferência, respeitar a ordem da fila no banco, não fazer gambiarras ou instalações ilegais de água ou energia, não ultrapassar o sinal vermelho, não dirigir embriagado, não escutar som alto até altas horas da noite, são apenas alguns exemplos de respeito à lei e à ordem. Mas, ainda que ninguém goste disso, muitos fazem sem peso na consciência. Apenas uma multa ou uma punição severa impede o homem de continuar com suas atitudes egoístas. Leis de trânsito, bem como a lei do silêncio, que teoricamente impediria que as pessoas perturbassem umas às outras no sossego noturno, existem, mas raramente são cumpridas. No trânsito é onde vemos as atitudes mais egoístas que se pode imaginar. A ultrapassagem forçada é outro exemplo. O motorista quer chegar mais rápido ao seu destino. E ainda que o outro carro esteja na velocidade da via, ele poderá forçar o carro a acelerar mais ou jogá-lo para o acostamento, com o fim de passar na frente e, teoricamente, ter poucos segundos ou minutos de vantagem. Reformas em casa são outro ponto que demonstram o quão egoístas podem ser os seres humanos. Nesses casos, é comum a construção de muros ou andares superiores que causam danos à casa vizinha ou mesmo que impossibilita a vista de paisagens, por exemplo. Em outros casos, despejam-se restos de construção no lote vazio alheio ou quebram-se as telhas com quedas de tijolos, ferragens, etc. A maioria desses casos só são solucionados na justiça, pois o indivíduo causador dos danos sempre tenta justificar suas atitudes egoístas. A perturbação do trabalho ou do sossego alheio se tornou tão comum em nossos dias que ações envolvendo esse tipo de contravenção surgem aos milhares no Poder Judiciário. Os casos, em quase sua totalidade, envolvem som absurdamente alto e fogos de artifício. Festas, bailes e eventos privados são os mais denunciados. Os responsáveis por tais espetáculos costumam fechar toda uma rua ou vias de acesso específicos para curtirem sem qualquer intervenção. Assim, ao mesmo tempo em que limitam o direito de ir e vir, perturbam o sossego de incontáveis indivíduos. O pior é que, na maioria das vezes, os organizadores de tais eventos não têm qualquer autorização do poder público. Simplesmente fazem a festa. Isso prova como o egoísmo se tornou algo banal. Em algumas denúncias, o som apurado era 10 vezes mais alto que o som máximo permitido, ou mesmo 20 vezes mais alto do que aquele que o ouvido humano pode suportar sem danos ao aparelho auditivo. O egoísmo também é demonstrado quando não se dá o assento do ônibus aos mais velhos, às grávidas, aos deficientes físicos ou àqueles que estão em situação clara de fragilidade. O mesmo ocorre quando se passa na frente de idosos na fila do banco, ou mente para as pessoas da fila dizendo que possui deficiência para ser atendido mais rápido. O mesmo se aplica quando se estaciona o carro na vaga destinada a portadores de deficiência ou necessidades especiais. Percebe-se que várias atitudes refletem o nosso egoísmo, mas esse defeito é claramente perceptível ao ser humano. Isso significa que a pessoa, na maioria das vezes, sabe estar sendo egoísta, e mesmo assim não faz nada para mudar essa atitude. Mas por que isso acontece? Bem, a nossa cultura e vivência social explica isso. Aplicamos o jeitinho brasileiro em tudo, e assim vivemos uma vida corrupta e inescrupulosa, sempre achando estarmos sendo os mais espertos e os mais capacitados. E é também por isso que elegemos governos corruptos, que são imagem e semelhança de nós, que somos os eleitores. O egoísmo é o defeito que está mais em alta nos dias atuais, sendo seguido pela inveja e pela fofoca. E aí, você se considera egoísta? Uma das maneiras mais fáceis de descobrir se uma pessoa é egoísta, além de tudo que foi mencionado aqui, é apenas observá-la quando se conversa com ela. Se apenas ela quer expor sua opinião e interrompe você a todo momento, essa pessoa é altamente egoísta, já que apenas o ponto de vista ou os problemas dela importam.
Pessoas egoístas querem ser o centro das atenções, e apenas elas querem ter o direito de falar ou mesmo de agir em determinados momentos. A traição é também uma das atitudes mais egoístas do ser humano, e praticamente todas as pessoas que traem não suportam serem traídas, pois além de egoístas, querem ser dominadoras e controladoras. Mas deixo claro que a traição, ainda que por vingança, é um desvio de caráter. O melhor é sempre tentar a reconciliação ou pôr fim de vez ao relacionamento. Para que uma pessoa seja egoísta, ela precisa abrir mão de várias qualidades humanas, como a benevolência, o altruísmo, a caridade e a compaixão. Então, pessoas egoístas podem ser perigosas? Sim. Pessoas que pensam apenas em si, quando em desespero, podem colocar a vida de outros em risco, já que olham apenas para o próprio umbigo. Em situações que fogem do nosso controle, como um acidente, por exemplo, pessoas egoístas podem vir a causar mais problemas do que os já existentes, pois tomarão medidas individualistas que podem pôr em risco os demais sobreviventes. Por exemplo, em um naufrágio, uma pessoa egoísta poderá tomar para si um colete salva-vidas, que era destinado a uma criança, ou mesmo embarcar sozinha em um bote salva-vidas. Sobreviventes de naufrágio já testemunharam situações idênticas às citadas. A alienação parental acontece quando o pai ou a mãe, que tem a guarda dos filhos, faz com que essas crianças tenham antipatia por um deles, seja pai ou a mãe. Essa também é uma forma clara de egoísmo, cujo objetivo é fazer com que o filho ou os filhos odeiem seu pai ou a sua mãe. Os pais ou as mães, em grande parte dos casos, já estão separados ou divorciados, e por não admitirem que o relacionamento terminou, ou porque passaram a ter ódio do outro, usam os filhos para destilarem sua ira, manipulando-os. Tal atitude é uma infração civil e criminal, mas isso não impede que muitos a façam. Mas qual seria a solução para o egoísmo? Não existe solução para isso. Como disse, tal comportamento envolve aspectos culturais, éticos e morais. Para que uma pessoa deixe de ser egoísta, ela precisa ver a vida do ponto de vista do outro. É preciso ter empatia. Contudo, se alguém só pensa em seu próprio bem-estar, como pensaria no bem-estar do outro? O bem comum é o básico para se viver em sociedade. Na verdade, não fossem as leis, ainda que por vezes falhas e desatualizadas, nós já estaríamos vivendo em uma anarquia, e a lei da natureza tomaria lugar. Assim, só os mais fortes sobreviveriam. Se bem que nessa selva de pedra que chamamos de lar, há determinados lugares nos quais existe uma anarquia disfarçada de sociedade organizada. Em tais ambientes, o crime reina soberano e sem qualquer intervenção estatal. Alguns brasileiros parecem estar bem adaptados para o novo mundo, guiado pela anarquia e pela lei da sobrevivência, pois no mundo que conhecemos já conseguem fazer o mal e saírem impunes. Que o bem vença o mal. É só isso que esperamos. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e até mais.